Uma boa tarde para você que está me escutando nessa tarde. Eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, que fica no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a qual a palavra de Deus fala: é determinado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Essa palavra é uma palavra para os nossos corações, essa palavra é uma palavra que a Bíblia fala: louco, se te pedir a tua alma hoje, aleluia, é uma palavra de reflexão para a nossa vida. E nós sabemos que há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o seu final é a morte. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos estragar. A intenção do inimigo, irmão, é tentar destruir nossa vida, tentar destruir a nossa família, tentar acabar com a nossa vida espiritual. E nós estamos vivendo um tempo difícil, a qual a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que fala: por muitos se aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. O número de pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor a cada dia tem crescido mais e mais. E nós sabemos que não é hora de nós se afastar dos caminhos do Senhor, é hora de nós voltarmos ao caminho do Senhor. É hora de nós reconhecermos que nós somos pecadores e falhos. Aleluia, porque a intenção de Jesus não é que a gente venha ficar longe dos caminhos do Senhor. A intenção de Jesus na nossa vida é que nós venhamos se aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala de uma parábola, e essa parábola é uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. E esse homem, ele tinha, o mais novo dele, decidiu chegar até seu pai e falar: pai, me dá toda a minha parte da minha herança, que eu estou indo embora. A Bíblia fala que o pai deu a parte dele da herança e ele foi para uma terra longe, uma terra distante. E chegando nessa terra distante, a Bíblia fala que ele gastou tudo que ele tinha ali com as prostitutas, gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que ele tinha naquela terra e ele já não tinha mais nada. E a Bíblia fala que ele estava passando fome naquela terra. A Bíblia fala que a fome era tão grande que ele desejou comer as bolotas que o porco comia. Mas a Bíblia fala que ele caiu em si. E nessa que ele caiu em si, ele falou consigo mesmo: vou voltar para a casa do meu pai. Vou falar: pai, pequei contra os céus e perante a ti. A Bíblia fala que ele voltou para a casa de seu pai. E ali seu pai recebeu ele de braços abertos, porque ele reconheceu que a vida que ele estava vivendo era uma vida de miséria, era uma vida que ele tomou uma decisão precipitada de ter saído da casa do Senhor. E nós estamos vivendo tempos assim, que muitos estão saindo da casa do Senhor, muitos estão se afastando do caminho de Deus, muitos estão perdendo a salvação e a vida eterna por escolha de decisões erradas. Mas a Bíblia fala que aquele jovem, ele decidiu voltar para a casa do seu pai, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é determinado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Irmão, Deus, ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance de nós voltarmos aos caminhos do Senhor. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tem muita gente cansada, oprimida, que precisa desse refrigério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa decisão eu não posso escolher por você, você que tem que escolher o que você quer ver na sua vida. Talvez nos caminhos do Senhor você tinha tudo, tinha casa, tinha família, carro, família restituída, uma casa boa, tinha tudo do bom e do melhor, um bom emprego, mas decidiu sair dos caminhos do Senhor. E essa decisão que você tomou na sua vida fez com que você perdeu tudo ou quase tudo.
Aleluia. Mas o Deus que nós servimos, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem um amor tão grande por mim e por você. E a Bíblia fala, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala desse amor de Jesus por mim e por você. Esse amor é tão grande, que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa tarde eu gostaria de falar para você, aleluia, ainda dá tempo de voltar para os caminhos do Senhor, ainda dá tempo de você ver onde você errou e você voltar, porque a Bíblia fala, louco, se te pedirem a tua alma hoje, ou seja, se Jesus voltar hoje, será que a vida que você está vivendo, será que está agradando a Deus? Porque nós sabemos, irmão, a pessoa ela pode estar afastada dos caminhos do Senhor, mas ela sabe, aleluia, o que é certo e o que é errado. Ela conhece os mandamentos do Senhor. E o nosso Deus é um Deus da restauração, é um Deus de mudança, é um Deus de transformação, é um Deus de milagre, é um Deus que deu seu único Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele homem tinha pegado a sua parte da fazenda e falou, olha, pai, me dá minha parte, eu vou embora. Pegou tudo que tinha e foi embora. Ele achou que a decisão que ele tomou era uma decisão que era certa. A Bíblia fala, caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o seu final é a morte. Tem muita gente escolhendo o caminho que parece ser perfeito, mas um caminho que não é agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que ele chegou naquela terra distante e gastou tudo que ele tinha ali. Aleluia. E quando ele gastou tudo ali que ele tinha, ele desejou a comer as bolotas que os porcos comiam. Mas ele caiu em si e falou, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar porque meu pai vai me receber de braços abertos. E seu pai recebeu ele de braços abertos, porque ele voltou para os caminhos do Senhor. Quer um conselho para a sua vida? Volta para os caminhos do Senhor. Quer um conselho para a sua vida? Volta a pregar a palavra do Senhor. Quer um conselho para a sua vida? Volta a louvar. Quer um conselho para a sua vida? Só vai melhorar quando você voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho melhor do que o servir a Jesus. Não tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Muitos têm uma felicidade muito grande, aleluia, nos bens material dessa terra, mas os bens material dessa terra são passageiros, E Jesus, ele quer dar algo de bom para mim e para você, algo que nós só vamos obter conforme a nossa obediência à palavra do Senhor, que Jesus, ele quer me dar e quer te dar a salvação e a vida eterna. E a Bíblia fala, determinado homem morreu uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Está esperando o que para voltar para os caminhos do Senhor? Está esperando o que para tomar essa decisão? Não espere por ninguém não, porque o que é para você fazer, você tem que fazer. Aleluia, está vendo a situação só apertar na sua vida, nada muda, situação é a mesma. Está pensando que vai ser, aleluia, algo da terra que vai te alegrar, que vai trazer o ânimo para a sua vida? Aleluia. Não se entrega não. Não se entrega não, porque só não tem jeito para o diabo. Agora, para mim, para você, para os que estão afastados dos caminhos do Senhor, tem jeito sim. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quer receber o renovo da parte de Deus? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus, ele é fiel.